Vamos agora convidar o pastor. O pastor Ailton vai nos trazer a mensagem bíblica, né? E vai nos edificar neste momento. Agora sim. Boa noite, irmãos. Meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós, amém? Quero propor, como início da nossa reflexão, uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. Eu quero que você imagine que algum dia você está com um amigo ou uma amiga e essa pessoa resolve te apresentar uma outra pessoa. Chega, não, eu quero te apresentar uma pessoa muito especial. E essa pessoa chega, a outra pessoa, com aquela ansiedade de se apresentar a essa outra pessoa, e percebe que você era bem próximo. A pessoa já chega te tratando pelo apelido de infância, e de alguma forma já demonstra intimidade, e a pessoa pergunta, vocês se conhecem? E você poderia responder assim, conheço há muitos anos, e esta pessoa é um amigo mais chegado que um irmão. É alguém que já me salvou. Eu penso que se alguém chegar para nós, como acontece, para falar de Jesus, e nós tivermos a liberdade de demonstrar que nós não somente ouvimos falar de Jesus, que não somente nós dizemos crer em Jesus, mas que nós somos amigos íntimos, eu imagino que isso não tem preço. Eu imagino que isso é algo que pode fazer e realmente faz toda a diferença nas nossas vidas. Eu só quero relembrar aos irmãos que nós estivemos refletindo sobre alguma coisa que faz sentido com esta nossa relação com Jesus. Se nós pensarmos os grandes nomes das pessoas que deram origens às religiões, nós vamos perceber que são pessoas que são tidas como exemplo, são pessoas que são tidas como aqueles que trazem ideias relevantes para que as pessoas possam pensar, ou trazem filosofias profundas, mas ninguém pode dizer, seja de Buda, seja do próprio Maomé, ou de qualquer outra pessoa, que seja um amigo íntimo, ou alguém com o qual se possa conviver hoje. Alguns meses, desde o ano passado, nós refletimos onde é que essa história começa a fazer sentido. Nós começamos a pensar na história lá no Éden, quando o primeiro homem e a primeira mulher se rebelam contra Deus. Nós conversamos longamente aqui sobre o fato de não ser um simples ato de desobediência, que repetidamente nós já conversamos como se fosse desobediência, mas é pior do que isso, é rebelião contra Deus. E por causa do pecado desse homem e dessa mulher, toda a raça humana foi condenada e nós já nascemos em pecado, já nascemos corrompidos, já nascemos carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Pensamos sobre toda a caminhada que Deus fez para a formação de um povo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E pensamos como Ele planejou essa vinda, como Ele orientou os profetas, como Ele não só colocou as profecias, mas preparou a humanidade, preparou politicamente, preparou economicamente, a própria questão linguística, cultural, para que Jesus viesse na plenitude dos tempos. Na penúltima vez que nós conversamos aqui, eu falei com os irmãos primeiro conversamos um pouquinho sobre o período interbíblico, onde Deus faz um silêncio, e logo depois Ele rompe esse silêncio com a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos por um texto que é pouco usado, que seria a genealogia, mostrando que aquela contagem das pessoas para demonstrar que ele tinha alguma coisa a ver com o rei Davi, com uma descendência humana que pudesse dar a ele o direito ao trono, para fazer cumprimento àquelas promessas que foram dadas no Antigo Testamento. Depois nós pensamos um pouquinho na outra parte do texto, que foi o nascimento sobrenatural do Senhor Jesus, que vem em cumprimento às profecias.
quando o Senhor nos diz, lá no Éden, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o plano está traçado. Quando o Senhor nos orienta ao longo da caminhada, que seria necessário um sacrifício de sangue, o plano está sendo detalhado. Os irmãos que estiveram aqui na quarta-feira puderam refletir juntos sobre a chegada daqueles que são chamados por alguns de magos, que alguns chegam a dizer que eram reis, mas que não tem isso na Bíblia, que eles caminham, atravessam praticamente o mundo a partir de uma revelação e de estudos que eles tinham, porque Deus vai para além do seu próprio povo e demonstra que chegou o tempo e que o Rei dos Reis teria nascido. Eles trazem presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro sendo um presente para um rei. O incenso seria significado de um presente para uma divindade, porque eles sabiam que era Deus. Não é à toa que eles alvoroçaram não somente Herodes, como toda Jerusalém, porque eles buscavam o menino não para reconhecê-lo como rei, mas para adorá-lo. Porque eles tinham, embora não fossem sacerdotes, embora não fossem escribas, embora não fossem saduceus ou fariseus ou coisa alguma, eles eram do Oriente, provavelmente sacerdotes persas, mas que estudavam inclusive astrologia, astronomia, mas que Deus quis dar a eles essa revelação. Não sabemos se era 3, a Bíblia não diz que eles se chamavam Baltazar, Belchior e Gaspar, mas nós sabemos que eram homens que levaram presentes ao menino que havia nascido há 2 anos antes. Não era na manjedoura, não era lá parecido com o presépio, porque a própria palavra demonstra que o tempo se tinha passado. Depois dessas coisas, nós podemos compreender que esses presentes foram necessários para financiar a fuga de José, Maria e Jesus para o Egito. Já imaginaram sair com uma criança para um outro país, começar tudo de novo num lugar de uma língua diferente, num outro tempo? Deus deu os meios, Deus conduziu e preservou a vida do seu próprio filho. Depois, quando Herodes morre, eles voltam e percebem que um descendente dele estava no trono, e eles fogem para Nazaré para cumprir uma outra promessa, uma outra profecia, que não está muito clara para alguns estudiosos, mas que ele seria chamado de Nazareno. E esta filiação, ou esse reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, ele acontece de maneira muito clara quando Jesus é batizado. Porque João o Batista, embora no livro de Mateus não esteja muito claro, nós vamos ver isso nos outros evangelhos, quando ele olha para o Senhor Jesus saindo no meio da multidão, ele fala uma coisa que poderia não fazer sentido se nós não conhecêssemos a história da redenção. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muita gente não entendeu nada, muita gente não entende nada disso hoje, mas nós já estudamos sobre o pacto de sangue, sobre a necessidade do sacrifício perfeito, sobre a necessidade daquele que seria o sumo sacerdote e seria também o Cordeiro. E Jesus cumpre ali o batismo, que é o início da nova aliança. Eu não sei se você já parou para pensar. A Bíblia é dividida em 2 pactos. O velho pacto, ou velha aliança, que é a aliança da circuncisão, do Antigo Testamento. E o do batismo, que é o do Novo Testamento. Jesus, tendo sido batizado, circuncidado ao 8º dia, ele cumpre essa ordenança do batismo, que ele dá como ordenança depois, mas cumpre esse propósito desse novo pacto, quando ele já tinha 30 anos. E o Senhor, no momento em que ele está sendo batizado, cremos, pela forma com que interpretamos a palavra do Senhor, até pela própria raiz da palavra batismo, que viria de baptizo, que significa mergulho, que provavelmente foi por imersão. Não vamos entrar nessa discussão, mas o mais importante disso é que há uma voz, o Espírito de Deus desce sobre ele, o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma de uma pomba, uma forma corpórea, e do céu se ouve a voz de Deus reconhecendo a Jesus como seu próprio Filho. Não haveria a possibilidade de um testemunho melhor. Lá no Éden, o primeiro Adão decepcionou ao Pai, se rebelou contra ele,
contaminou toda a raça humana. Agora, o segundo Adão, que é o Cristo, o Senhor olha para ele e diz: este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Dessa maneira, meus irmãos, a gente cria um pano de fundo para o que vem logo a seguir. Jesus tendo sido batizado, essa semana até me aconteceu uma coisa interessante. Um irmão me abordou em uma outra igreja e falando da forma que as pessoas oram, a oração do Pai Nosso, que diz: não nos induzas à tentação, porque alguns dizem dessa forma, ele diz: mas Deus jamais induz alguém à tentação. Eu falei: mas e Jesus, quando foi levado pelo próprio Espírito Santo de Deus para o deserto para ser tentado? E é exatamente nesse texto que nós vamos nos debruçar com mais atenção no dia de hoje. Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia, e aproveita e fica de pé para dar uma movimentada, e você fica bem atento ao que nos diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, nós vamos pensar um pouquinho sobre a tentação de Jesus. Isso aqui não é uma história solta, ela faz sentido, porque da mesma maneira que a serpente entrou com a sua voz lá no Éden, e contaminou toda a humanidade com aqueles que deram ouvidos à voz da serpente, agora é a hora do Filho do Deus eterno encarar o maligno e vencer a serpente. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou uma cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Baixa a sua cabeça. Deus bondoso, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito esteja sobre nós. Nos ilumina, ó Deus, para compreender a tua palavra revelada a nós. Que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações como boa semente, e que os nossos corações sejam a terra fértil para a produção da tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa o teu povo no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, esse é um dos textos que mais me encanta. Eu gosto muito de olhar para ele e perceber como é que Deus faz as coisas e como é que Ele fez. Não é só para nos ensinar. Isso aqui não é apenas para nos dar um exemplo de como é que nós temos que travar essa batalha com o inimigo, ou com as nossas próprias concupiscências, ou com as nossas próprias fragilidades. Isso aqui é o verdadeiro enfrentamento espiritual. Logo depois de ser batizado, o Espírito de Deus conduz o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso era necessário para que nós pudéssemos compreender a obra da redenção. Isso era necessário para que pudesse completar aquela obra que foi anunciada lá no Éden, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando nós pudermos ou lermos lá no Apocalipse, nós vamos ver, Apocalipse 12, em outros capítulos fala que o diabo, a antiga serpente, está claro, esta referência. Deus Pai, depois de tendo feito registrar no livro de Mateus e nos outros evangelhos, essa relação de filiação dele, Jesus tendo nascido em Belém,
Jesus tendo cumprido todas as outras profecias, da boca do próprio Deus sai o anúncio: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora, quem é que pode ir contra uma fala dessa? Quem é que, tendo escutado essas palavras, podia dizer: Deus falou, mas... Como mas? Foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden. É exatamente isso que acontece nos nossos dias. Então, tendo Jesus sido batizado, acontecido esse fenômeno maravilhoso e sobrenatural, o Espírito de Deus leva o Senhor para o deserto e o diabo começa a tentá-lo usando a própria palavra. Quando ele tentou o primeiro homem e a primeira mulher lá no Éden, ele o tentou a partir da palavra. Lançou dúvidas. É assim que Deus disse? Quanta bobagem a gente vê circular por aí, ou a gente mesmo repete ou fala, porque a gente fica confuso. Não é uma simples questão de dizer eu não quero o Evangelho. Às vezes, tentando abraçar a vontade de Deus, nós somos confundidos com ideias tolas e absurdas. Há um livrinho de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele trata sobre esses encontros da tentação aqui, de uma forma muito simples, mas maravilhosa. Ele trata 3 aspectos da tentação de Jesus, que podem ser repetidos nas nossas vidas, não apenas como um exemplo, mas para a compreensão dos fenômenos espirituais que acontecem conosco também. Todos os dias, em todas as fases da nossa vida, podem acontecer alguma dessas coisas. O Senhor Jesus, depois de ter jejuado, depois de ter sido batizado, plena comunhão com o Pai, é levado ao deserto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, algumas vezes eu fiquei inquieto com isso. Como é que alguém jejua 40 dias? Então o corpo de Jesus devia ser diferente, porque ninguém consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Há alguns comentaristas que dizem que eles não tinham outros alimentos, não tinha pão, não tinha peixe, não tinha outra coisa, talvez alguns recursos que o próprio deserto dava a ele. O que importa não é o esforço físico, como há a orientação lá nas cartas paulinas. É a questão da relação de intimidade dele com o Pai. E nessa intimidade, ele estava pronto para aquele momento, estava preparado para aquele confronto, não somente porque era o próprio Filho de Deus, mas sendo um Filho de Deus que se esvaziou, tornou-se carne para habitar entre nós, ele tinha suas vulnerabilidades de sentir fome, de sentir dor, de sentir frio, de sentir calor. E naquele sofrimento, depois de dias de jejum, havia uma fraqueza física, jamais uma fraqueza espiritual. E teve fome. E quando ele teve fome, foi ali a brecha, foi o momento em que o diabo chega para ele e diz, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O próprio Deus falou que era o Filho. O próprio Deus disse que sentia prazer nele. Todas as profecias apontavam para ele, desde o Éden, todos os livros, todos os profetas, todos os sacerdotes, o tabernáculo, tudo prefigurava o Senhor. Tudo. E o tentador disse: se você é o Filho de Deus, faça isso. Quantas vezes vem ideias malucas na nossa cabeça, aquele momento vacilante de nós cremos em alguma parte da palavra, será que isso é, será que isso não é? Como se pudéssemos escolher. E esta tentação, meus irmãos, vai para muito além do fato do Senhor Jesus saciar a sua própria fome. Há uma considerável parcela da igreja que se debruçou, ou que se dedicou, ou que compreendeu que a sua missão é dar pães aos homens, é satisfazer as suas necessidades materiais, é enriquecer as pessoas, é suprir as suas necessidades, é dar conforto. Houve um momento da teologia da libertação, que era resolver as questões sociais, mas há também um momento da teologia da prosperidade, que sendo clareza ou objeto de que alguém notoriamente é abençoado por Deus, seria alguém que tem bens materiais, que antes não tinha, agora tem. E nós teremos essa coisa
ecoando na nossa cabeça. Se você é o Filho de Deus, se você é profeta do Senhor, se vocês são o povo de Deus, vocês têm que fazer. Isso não significa que nós não possamos estender as nossas mãos, como essa igreja tem feito, como já foi dito nesse próprio culto, de sermos solidários, de levarmos alimentos, de cuidarmos dos órfãos, das viúvas, dos menos favorecidos, das pessoas mais vulneráveis. Não é disso que estamos falando. Não é disso que tratava o texto. É para aquela tentação do próprio Senhor Jesus. Quantas pessoas falam assim, mas eu não creio. Se Deus fosse bom, ninguém sofria. Poxa, eu vejo uma criança no hospital do câncer. Eu vejo uma pessoa pedindo na rua. Eu vejo, mas como pode? Deus não é tão bom assim. A voz do maligno sendo proferida através das pessoas. E Jesus foi tentado a isso. Mas Jesus, com a clareza da relação dele com o Pai, com a clareza da sua missão, com a clareza da própria palavra, e ele não usa dizer assim, eu sou Deus, eu sei o que eu estou falando. Porque ele é o próprio Deus. Então ele diz, está escrito. Esta é a nossa grande arma no enfrentamento do maligno. Não adianta você querer fazer coisas. Não adianta você querer ser forte nisso ou naquilo. Nem o jejum, que é importante, nem outros esforços que você possa fazer, são tão fundamentais quanto ouvir a palavra de Deus, que fortalece a nossa fé, aplicar essa palavra ao coração e viver em torno dela e ter, não um versículo para cada situação, como algumas pessoas que são ácidas, são terríveis, mas tem textos para ficar cutucando os outros. Não é para isso. É conhecer a palavra de Deus para ter clareza da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Há quem pensa que estava se referindo só àquela fome. Eu não creio assim, estou seguindo, na verdade, essa linha de compreender que a proposta era ainda maior, a resolver os problemas. Nós temos a cada esquina dessa cidade, a cada esquina do nosso país, cada bairro, não diria cada esquina é um exagero, né? Muitas esquinas, igrejas com essa proposta. Como se tivessem ouvido, olha, se vocês são os filhos de Deus, transformem essas pedras em pão. Nós somos, então vamos fazer assim. Estão dando ouvidos à voz errada. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Ousado, né? Abusado, cara de pau. Ele usa a própria palavra. Ele dará ordens aos anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E está dizendo assim, eu reconheço quem você é, eu sei que você é o Filho de Deus, mas se você realmente é, para eu ter certeza, faz alguma coisa sobrenatural, desafia o Pai, provoca, vamos ver se Ele vai te sustentar nisso, porque a casa do Senhor, o templo, era o símbolo do religioso, o símbolo da fé. Há muitos momentos da nossa vida que nós podemos ser tentados ou provocados a querer demonstrar o nosso poder espiritual, como se o poder fosse nosso. Eu já contei algumas vezes, uma vez eu fui a um consultório médico, o médico chegou para mim, começou a conversar comigo, ele percebeu que eu era pastor, e que ele falou assim, olha, eu tenho uma unção, de que eu oro pelas pessoas e a pessoa para de fumar na hora. Você quer que eu passe essa unção para você? Eu falei, não. Por que eu não quis? Porque eu sei que essas coisas não funcionam assim. Se Deus quisesse me dar algo assim, Ele o próprio daria. Não é algo que nós possamos vender, trocar, doar, repassar. Ainda que tenha uma cara de algo espiritual, desejável, que possa trazer libertação, que possa trazer bênção. Imagina se algum de nós tivesse o poder de imaginar assim, cada vez que eu oro a pessoa é curada. Todas as vezes que eu oro por alguém, as situações familiares são resolvidas. Seria muito fácil nós confundirmos e nós pensarmos que nós é que temos o poder, que o poder está em nós. Usamos o nome de Deus como um mantra, como palavras mágicas, mas o poder está em nós.
Aqueles que se arvoram a fazer isso, muitas vezes estão tentando ao próprio Deus. Deus pode até usar as pessoas em muitas situações, mas há outras situações que vão produzir muitos estragos e embaraços, porque esta soberba espiritual, ela muitas vezes procede do maligno, embora tenha aparência espiritual. A primeira tentação foi a tentação material, de nós pensarmos assim: se eu sou filho de Deus, eu não posso passar por isso; se eu sou filho de Deus, eu tenho toda a provisão para aqui ou para lá. A outra tentação é: se eu sou filho de Deus, eu não posso sofrer. Eu me lembro de algumas pessoas que falam sobre sofrimento físico. Houve uma fase, há algumas igrejas assim, a pessoa diz: se a pessoa está doente fisicamente, é porque tem alguma coisa errada, ou está em pecado, ou não tem fé, ou não tem comunhão com Deus. Sabemos que o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. O Senhor não nos deu garantia, nem aos crentes de uma maneira geral, nem aos missionários, nem aos pastores, de que não haveria sofrimento, que não haveria dor. E nem a garantia de que Ele agiria de acordo com a nossa agenda e com o nosso tempo. Deus pode, segundo o seu eterno propósito, fazer quando Ele bem quer e da forma que Ele bem quer, com, sem ou apesar de nós. Mas o diabo é astuto, ele é ousado. Primeiro, ele tentou o próprio Senhor Jesus nas questões materiais, na questão de que ele podia imaginar, que ele poderia resolver todos. Vocês já pensaram como seria o mundo hoje se Jesus tivesse curado a todos, resolvido todos os problemas? Seria uma maravilha. Só que seria uma maravilha que nasceu no coração do diabo, porque a natureza geme. Esse planeta não tem jeito enquanto ele não for redimido no último dia. Da mesma maneira que nós encontraremos com o Senhor nos ares, esse planeta ele será redimido. A natureza geme, porque ela também foi contaminada com o pecado do primeiro homem. O sacrifício do Senhor Jesus, que nós vamos estudar mais à frente, ele remete também para esse resgate da natureza. Mas o diabo, ousadamente, ele tenta Jesus de uma maneira, agora ele tira a máscara. Então o diabo levou a cidade, passando aqui, cidade santa, né? Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. O que está por trás disso aqui? Naquele momento, lá no Éden, no momento da rebelião, Deus tinha dado ao homem uma tarefa, de lavrar e guardar. Guardar de quê, gente? Não tinha ladrão, não tinha perigo. O homem tinha que guardar o quê? Tinha que lavrar o quê? Ele cuidava do jardim, ele trabalhava e ele guardava, porque Deus já o alertava sobre uma outra voz, sobre alguém que podia colocar a má semente, alguém que poderia contaminar o jardim, alguém que podia destruir tudo aquilo que ele estava oferecendo ao homem. Quando o homem e a mulher se rebelam contra Deus, eles entregam a Satanás o domínio desse mundo. Por isso, a palavra do Senhor, da boca do nosso próprio Senhor, diz que o príncipe deste mundo, o príncipe deste mundo, ou deste século, quem é? O inimigo das nossas almas, o adversário. No momento em que o Senhor Jesus vem, ele vem para instalar o seu reino. Por isso é que João Batista pregava: o reino de Deus está próximo, porque o mundo estava dominado pelo maligno, e o mundo ainda jaz no maligno, porque muitos não reconhecem a Jesus como Senhor. Muitos vivem no império das trevas, vivem mortos nos seus delitos e pecados, cegos, guiando cegos. Aqueles sobre os quais está o sangue do Cordeiro, eles têm desvendado os seus olhos para enxergar a ação do reino que já está instalado. Não será naquele tempo de um milênio, de um último dia, onde Jesus vai reinar
Jesus já reina, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele controla todas as coisas. Ele controla o mundo. E Jesus resiste a essa tentação que muitas pessoas cedem a ela. Hoje não se fala muito disso. Mas quando eu era criança, eu via muitas histórias que a pessoa falava, fulano de tal tem parte com o diabo. Fulano de tal vendeu a alma. O fulano de tal... Não sei se vocês já ouviram histórias assim. De pessoas que fizeram um pacto com o maligno para ter bens, para ter fama, para qualquer coisa na vida. Tem aquela história que a gente vê nos esportes, traga o fulano tantos dias, um amor ou coisa parecida. Algumas pessoas são capazes, de forma consciente, sabendo que estão entregando tudo, não é disfarçado. Alguns estão empenhados em resolver problemas materiais, estão gastando a sua vida e a sua relação com Deus, crendo que estão fazendo a vontade do Senhor, porque estão dando ouvidos à voz errada. Já outros estão dando ouvidos a querer sinais e sinais e mais sinais, como se os sinais fossem deles, de boa fé, mas dando ouvidos à voz errada. Mas já tem outros que deliberadamente, nós sabemos, meus irmãos, eu não sei quantos irmãos sabem disso, nós temos muitos políticos da nossa capital federal, que têm pactos, que têm situações pelo poder. Nós temos artistas, que não são só maneirismos, que são rituais que fazem antes de cada show ou de cada apresentação, dominados pelas entidades com os quais ele fez o seu pacto. Todas essas entidades, compreendendo que são anjos caídos, que são da linhagem da serpente, que são demônios guiados pelo diabo, pelos anjos caídos, pelo inimigo das nossas almas, por aquele que desejou tomar o lugar de Deus. Então Jesus, ele faz ali algo que vai muito além de um exemplo. Ele demonstra, para que o próprio inimigo pudesse se lembrar disso, todos os demônios pudessem ouvir isto, que o Filho de Deus não vacilou. O próprio Senhor Jesus Cristo veio, venceu, e vai começar aqui o seu ministério. Ele fala assim, não estou aqui para brincadeira. O mais importante da caminhada de Jesus não é fazer o cego enxergar, não é fazer o surdo ouvir, não é fazer o paralítico se levantar e andar, é o confronto das trevas, é a anulação dos nossos pecados, é a demonstração de que o reino eterno está sendo instalado de uma vez por todas. Primeiro Adão, através dele entra o pecado no mundo, e somos todos contaminados por esse pecado, solidariedade da raça. O segundo Adão, que é o Cristo, cumprindo a promessa, nascido da semente da mulher, vem para esmagar a cabeça da serpente. É a esse Cristo que nós devemos nos lembrar, não somente desses fatos que são assim mais fortes, talvez até mais grotescos. Precisamos conhecer intimamente, para quando alguém falar de Jesus, você dá aquele sorrisinho no canto da boca, assim, dizendo, eu conheço, é meu irmão, meu amigo, mais chegado que meu irmão, é meu Senhor, eu sou íntimo com Ele, eu sei de quem você está falando, Ele me salvou. Eu não sei quem aqui já teve alguma situação de perigo, que alguém salvou a sua vida. Se isso aconteceu com você, do ponto de vista físico, você teria uma gratidão enorme por essa pessoa. Se fosse um afogamento, se fosse uma questão de trânsito, a pessoa está ali ferida e você ir lá e fazer os primeiros socorros, ou um acidente doméstico. E é uma coisa que salva, resolve, mas daqui um pouco a gente vai morrer e essa situação passa. Mas aquele que morreu no nosso lugar, para anular todos os nossos pecados, para abrir o caminho para a eternidade, carimbando o nosso passaporte com o sangue do Cordeiro, a gente não podia passar um dia sem agradecer, sem compreender isto, sem anunciar isto. Não podemos ser omissos. Estamos aqui começando uma campanha de missões nacionais, e a gente pode pensar assim, meu Deus, mais uma campanha de missões.
todo ano é isso. Campanha de missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Não aguento mais isso. Não seria muito melhor nós ficarmos preocupados? Esses dias eu ouvi de um pastor dizer assim: não, eu não gosto desse negócio de mandar dinheiro para fora, não. Tem que resolver as coisas aqui, para melhorar aqui. Ele não tem noção de que alguém saiu do outro lado do mundo e veio pregar para nós. Aqui, no bairro, onde os irmãos estão levando as cestas. Lá na África, na China, em outros países, em qualquer lugar do país, do nosso país, que Missões Nacionais está atuando, nos presídios. Muitos lugares, nas Cristolândias. Pessoas sendo recuperadas. Tantos lugares, que é o fruto do nosso amor, da nossa compaixão e graça, da nossa percepção da necessidade de fazer missões. Só faz sentido se nós conhecemos o Cristo. Se nós não o conhecemos, é apenas um clube de serviços, um clube de beneficência. Vamos ajudar as pessoas. Nós somos pessoas boas. Isso não é verdade. Não há nenhum justo. Nós somos pessoas más, pecadoras, que foram declaradas justas pelo sangue do Cordeiro. E por gratidão estão se levantando e dizendo: vamos contribuir, vamos arregaçar as nossas mangas, vamos orar. Meus irmãos, não é só papo da boca para fora, tem que orar, tem que dobrar os seus joelhos, tem que dedicar tempo. Abaixe a sua cabeça agora. Fale com o Senhor sobre essa questão. Eu gostaria que você imaginasse esse encontro com o Senhor Jesus. Alguém chegando para você e dizendo assim: olha, eu quero te apresentar um amigo. Aí você olha, entra Jesus e diz: não, mas esse aí eu conheço. Tente imaginar essa situação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Olhem para cá. Nós refletimos um pouco agora, só um pouco. Cada vez que nós nos encontrarmos, nós podemos pensar mais sobre o nosso Senhor. Mas nós já sabemos muito sobre Ele. Mas o fundamental é sabermos que só Ele é a esperança. Nós vamos ouvir sobre missões agora. A irmã Cássia tem a palavra para fazer o momento missionário. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, nós vamos repetir o nosso tema. Eu acredito que todos já conhecem, já sabem de cor esse nosso tema. Então, vamos repetir nosso tema? Jesus Cristo é a única esperança. Hoje pela manhã, nós vimos a irmã Jússi mostrar uma estatística, uns números daquelas pessoas que são excluídas da nossa sociedade e que buscaram esperança em outras coisas, Elas buscaram esperanças em alguns problemas que acabaram fazendo com que elas fossem presas. E nós vemos tantas pessoas que são excluídas da nossa sociedade, que buscam a esperança em outras coisas, em outros lugares. Elas buscam esperanças nas drogas, elas buscam esperanças nos assaltos, elas buscam esperanças em pessoas e esquecem que a única esperança é Cristo. Nós sabemos disso. Para nós, é fácil dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Mas aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que não conhecem a verdade, essas pessoas é muito difícil reconhecer que Jesus Cristo é a esperança. E é por isso que a gente tem os nossos missionários que estão nesses lugares, que estão levando a esperança a essas pessoas. Talvez eu, você, não consiga chegar nesses excluídos. Não é fácil chegar no excluído que está na rua, que está dormindo ali, que está passando fome ali. Não é fácil chegar nele. Não é fácil chegar num presídio e entrar dentro daquele lugar e ver aquelas pessoas naquelas condições e falar do amor de Deus para elas. Isso nos assusta. Mas existem pessoas que são treinadas,
que foram ensinadas a fazer isso e que estão buscando um caminho para essas pessoas seguirem e levar essa esperança a elas. E é por isso que a gente faz essa campanha, né? O pastor falou que às vezes a gente já está cansado de tantas campanhas, mas é por isso que nós fazemos. E o nosso alvo desse ano, ele é de R$12 mil. Alguém pode pensar, né? Nossa, isso tudo! Né? Mas é um alvo para a nossa igreja. Se cada um daqui de nós contribuir com um pouquinho, com certeza nós vamos alcançar mais do que o alvo. Nós somos fortes, nós somos tementes a Deus, nós conhecemos a esperança que é Jesus Cristo, não conhecemos? Então nós podemos levar essa esperança através da nossa oferta, através da nossa oração, se a gente não pode ir nesses lugares. Amém? Vamos falar a nossa divisa? Coloca a divisa aí, por favor. Já está lá. Vamos lá? Todos juntos? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:2. Em nenhum outro nome há salvação. Nós vamos ver um vídeo agora, e nesse vídeo nós vamos conhecer um casal que não tinha esperança nenhuma, mas Jesus trouxe a esperança ao coração deles, e foi através de missões mundiais, foi através da Cristolândia que eles conheceram o Jesus verdadeiro. Vamos ver esse vídeo? Só um minutinho, irmãos. Logo depois que nós assistimos o vídeo, nós vamos cantar o hino, né? E aí nós vamos cantar, nós já ouvimos várias vezes, né, o hino aqui, através do slide do vídeo, mas hoje nós vamos cantar juntos, né, com a nossa equipe de louvor. Cantar primeiro? Então tá. Então, antes de cantar, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo pelo cuidado que Ele tem conosco, né, e pela esperança que nós temos em Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Senhor, te agradecemos porque nós temos a esperança, ó Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor virá, ó Deus, nos buscar, e que possamos, ó Deus, juntos, ó Pai, proclamar essa esperança que é Jesus Cristo, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida desses missionários, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa cuidar, ó Pai, fisicamente, ó Deus, que possa cuidar deles espiritualmente, que possa cuidar das suas mentes, ó Pai, que eles possam, ó Deus, sentir, Senhor, nesse momento, ó Pai, a paz que excede todo o entendimento, para que eles possam conseguir, ó Pai, não desistir de falar do Teu grande amor, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino, então? Quantos aqui já ouviram o hino de missões? Levanta a mão. E quantos aqui já estão conseguindo cantar? Joia. Então, a dúvida que ainda houver vai ser tirada agora. Eu espero que todo mundo cante com muita alegria. É muito bonito, muito animado. E ele fala exatamente essa mensagem. A esperança é Jesus. Não é qualquer esperança, é a única. Vamos nos colocar de pé, tentar cantar juntos? Os irmãos ouviram pela manhã. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer.
tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Brasil. Amém. Os irmãos podem se sentar. Deu certo o vídeo? Então vamos assistir agora o vídeo. Eu venho de uma criação cristã, né? Embora eu fui filho adotivo num lar,
E nessa idade da adolescência eu me rebelei. Então, meu relacionamento com a minha avó, quando eu era pequena era bom, mas conforme eu fui crescendo, ela foi falando sobre o porquê que minha mãe me abandonou, meu pai me largou, então eu fui crescendo aquela criança meio revoltada. Acabei saindo de casa muito cedo, com 15 anos, voltei depois, mas aí a vida já não era mais a mesma. Eu conheci as drogas, né? E aí foi ladeira abaixo. Com 17 anos eu comecei a usar droga e fui gostando, fui tendo prazer naquilo e fui usando. Aí com 21 anos eu conheci o Paulo. Né? E ali a gente começou uma vida juntos, né? Os dois, né? Tinham consumo de drogas. Aí ele me levou pro Brás junto com ele quando ele foi ser gerente no Brás para traficar, eu fui junto com ele. Aí nós fomos traficar, fomos traficantes por 2 anos. E aí foi vindo os filhos, veio o primeiro filho, depois veio o segundo, a terceira. Eu saía, trabalhava, voltava para casa, cuidava da casa, cuidava dos filhos e quando meus filhos dormiam, eu esperava eles dormir para poder usar droga. Dois missionários batistas, eles estavam passando, distribuindo panfletos, né? E aí convidaram a gente para estar indo numa salinha que estava sendo montada. Teve o Dia das Crianças e a igreja estava fazendo uma comemoração e convidou a gente para ir levar as crianças. Na época eu não dei muita atenção, né? Eles passaram alguns dias antes da festa. Aí a gente foi e levamos as crianças e acabamos conhecendo. Meu marido gostou muito de ir. E ali eu comecei a frequentar, comecei a gostar dos cultos. Só que, de repente, por causa da droga, a gente usava droga e ia pra igreja. Eu vi depois que não era normal. Que não era isso que minha mãe deveria fazer. Eu sempre dei muita atenção para as crianças, né, no momento que estava sóbrio, né? Só que, infelizmente, por causa da droga, eu muitas vezes deixava de dar a atenção que eles mereciam, que eles precisavam realmente, né? O Conselho Tutelar levou os meus filhos, né? Deram a guarda pra minha sogra. Aí falaram que se eu me internasse, eu podia pegar as crianças de volta. E aí quando a gente teve, né, que a gente perdeu mesmo tudo, aí a gente precisava de ajuda. Aí eu lembrei que na igreja eles falavam muito da Cristolândia. Aí a gente saiu pelas ruas procurando a Cristolândia. Então a Mona Lisa, ela chegou no projeto muito sofrida por conta do vício da droga e por conta dela ter perdido os filhos para o Conselho Tutelar. E quando ela chegou, ela pensava só no dia de ir embora. Então, as meninas brincavam comigo falando que eu tava engordando. E eu falava pra elas, é porque eu tô comendo. E todo mundo da casa já sabia que eu tava grávida, menos eu. Aos 6 meses, quando ela descobriu que estava grávida, ela começou a pensar em ir embora ou fazer alguma coisa que ela não ficasse com a criança. Eu rejeitei ela quando estava grávida, eu queria dar a ela, eu queria... De verdade, eu ainda não tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus. Mas a gente começou a conversar, a mostrar para ela o quanto Deus a amava e o quanto Deus amava a criança. E ela começou a entender esse amor de Deus e ela decidiu ficar com a criança, decidiu contar para o marido, né, que estava grávida. E é a coisa mais importante da minha vida hoje. E a alegria, de verdade. Agora eu sei a experiência do que é ser mãe de verdade, do que é cuidar, do que é dar um banho, do que é dar uma comida, do que é cuidar das pequenas coisas. Coisas que eu não fiz no passado por conta da drogadição. A palavra de Deus, ela me ajuda muito, ela me fortalece muito nesse caminho. Ele pensava talvez que nada disso que está acontecendo aqui agora, hoje na vida dele, poderia acontecer. E Jesus, para mim, né, é o Filho de Deus. Jesus, para mim, ele é mais do que isso. Ele é um amigo, ele é um consolador, ele é minha fonte de apoio, minha fonte de vida. Hoje, Jesus, para mim, é tudo na minha vida. Hoje em dia eu vejo a diferença que faz uma pessoa quando se encontra de verdade com Cristo. Que a gente pode ser feliz sem drogas, a gente pode ser feliz com Cristo, a gente pode ser feliz com tudo. Dá para ser feliz do jeito certo, não preciso da droga para ser feliz. E ele continua ajudando a gente dia após dia, porque se não fosse por Cristo eu não estaria aqui hoje. Ele preparou todo o caminho para mim estar aqui hoje. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que ele me deu. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para
irmãos, nós não podemos olhar para missões nacionais como sendo uma coisa distante de nós. Nós temos aqui em Goiânia a Cristolândia, que ontem fez 7 anos como Cristolândia, Águas de Meribá, que atende mulheres dependentes químicas, com históricos terríveis, mas que estão sendo abençoadas através das nossas ofertas e das nossas orações. Mas além de ofertar, além de orar, você pode ir como voluntário. Por quase 2 anos, eu fui 2 dias por semana à Cristolândia. Só interrompeu quando começou a pandemia e os voluntários deixaram de entrar, como forma de proteção para nós não levarmos o vírus lá para dentro. O irmão Francisco Marcos já foi fazer alguns serviços lá de eletricista. Há muitas possibilidades. Tinha um homem que ia toda quinta-feira cuidar do pomar, da horta. Tinha uma irmã que eu não sei se 1 ou 2 vezes por semana para a cozinha. Ela não só cozinhava, como ensinava as alunas a preparar a sua própria comida. São muitas formas. E isso foi fruto de uma das campanhas, quando o grupo veio aqui e eles fizeram a lista dos profissionais que estavam necessitando. Eu abordei a irmã Sirlene na porta e disse: eu quero ir. E por 2 anos, mais ou menos, eu servi a Deus na Cristolândia. Eu quero desafiar os irmãos a pensarem sobre isso, não somente a Cristolândia. Nós estávamos na caverna, parecendo o profeta Elias, depois lá dos profetas de Baal, de ver o poder de Deus, o fogo descendo, que se esconde com medo e fica perguntando: mas sou só eu, Senhor? Quantos de nós estavam acuados? Claro, com razão, com medo da Covid, das consequências. Eu vi hoje pela manhã a irmã Jusilene se emocionando de voltar pela primeira vez, depois de meses. Talvez hajam outras pessoas aqui que estão voltando agora. Meus irmãos, foi horrível. Quem estava aqui à frente pregando ou dirigindo o culto ou louvor, somente as pessoas com os bancos vazios. Eu estava ao lado de alguns irmãos pela manhã, dizendo: olha como a igreja está diferente, as pessoas estão voltando e nós devemos louvar a Deus por isso. Isso é muito bom. Não deixe de vir, incentive outras pessoas a verem. Não fica, na verdade, reticente com relação a isso e abra o seu coração para se envolver com missões. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a oração final. Bênção apostólica, e logo depois teremos o pós-lúdio. Deus bondoso, no nome do Senhor Jesus, nós te somos gratos pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Arde o nosso coração por missões, ó Deus. Faz-nos ter paixão pelas almas perdidas, compaixão e graça para com aqueles que sofrem. Ó Deus, nos move para que nós possamos desenvolver. Não nos deixe anestesiados diante de tais situações. Usa de misericórdia para conosco, para que sejamos uma igreja relevante neste bairro, mas também em missões nacionais. É no nome bendito do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do divino e eterno Espírito Santo estejam sobre a Igreja Batista do Jardim das Esmeraldas e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Deus os abençoe e uma boa semana a todos. Nós vamos encerrar o culto cantando mais uma vez a música tema. Será o nosso pós-lúdio. Os irmãos fiquem à vontade, deixando o tempo. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crê. Pode nossa pátria transformar. O povo escolhido Deus me fez para anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança
Subo pro